So I had no problem with fights. I was ready to level him, and he was probably ready to scratch me up. Bem-vindo ao Atmode Brasil. E hoje veremos atores que caíram em desgraça depois de um escândalo. Mas a reputação deles já não era das melhores. Your anger and your hate, I think, is coming off as erratic to people. Passion, my passion. James Corden. I'm the cat they all greet as I walk down the street in my coat of fastidious black. De Gavin Stacey e vários filmes animados e musicais, James Corden ficou conhecido como o cara gente boa, talvez até demais. Muita gente achava que ele exagerava, principalmente no jeito forçado de entrevistar. Em 2019, um usuário do Reddit disse que viu Corden maltratando funcionários de um restaurante. E em 2022, ele acabou sendo banido do local por esse tipo de comportamento. Out of my seat. I didn't call anyone names or use derogatory language. I've been walking around thinking that I hadn't done anything wrong, right? But the truth is, like I have, I made a rude comment, and it was wrong. It was an unnecessary comment. It was ungracious to the server. Pouco antes de deixar o The Late Late Show, ele ainda foi chamado de controlador por um diretor do programa A League of Their Own. Do you want to tell us a bit about that? Maya, That's right, I don't give a Com essa imagem de bonzinho desfeita, James Corden saiu dos holofotes. Foi merecido? Muita gente diria que sim. That I've ever upset anybody, ever. It was never my intention. It just wasn't. And I love that restaurant. I love the staff there. I hope I'm allowed in again one day. So when I'm back in New York, I can go there and apologize in person, which is something I will absolutely do. Ezra Miller. Talvez não tenha sido só a atuação na perturbadora estreia de Ezra Miller em Precisamos Falar sobre Kevin. Up an entire bottle of wine, you can go all gooey-eyed and say how nice it is to spend quality time together. You can scooch over and put your arm around my shoulder. Give it a little squeeze. Depois disso, Miller ganhou elogios e conseguiu papéis importantes, como o Flash na DC. Mas a sua imagem foi se desgastando por causa do comportamento estranho e da vida cheia de polêmicas. Darude! O mundo realmente começou a prestar atenção em 2020, quando Miller foi filmado agredindo uma mulher na Islândia. 2 anos depois, várias confusões no Havaí terminaram com uma prisão e imagens de câmera mostrando ele gritando com a polícia. Through a chair that struck a female in the head, resulting in a half-inch cut on her forehead. It's the latest of several run-ins with the law for the Flash star just over the past month alone. A queda de Miller foi apontada como um dos motivos do fracasso de The Flash em 2023. I know sex exists, I've just never experienced it. É claro que quem já acompanhava a carreira de Ezra Miller sabia que essa queda era só questão de tempo. James Woods. I want you to understand that I am looking out for you in this thing, okay? You're gonna get yours back. You're gonna get back first. Conhecido há décadas pelo talento e inteligência, James Woods também ficou famoso por falar muita besteira. O seu comportamento, especialmente com mulheres, já gerava polêmica muito antes das declarações conservadoras que ele passou a fazer. But if it's any consolation, you look really hot in that suit. Dream on. I will. Woods até tem razão quando diz que não se deve boicotar atores por causa das suas ideias políticas. Mas comentários preconceituosos e teorias da conspiração nas redes sociais são outra história. Já há alguns anos, ele vem mergulhando cada vez mais em discursos extremistas, alguns até com tom de violência. Woods não aparece nas telas desde 2017. I don't even know what I was thinking. I can't even sing. You know that. Para alguns, ele é visto como vítima por causa das suas opiniões. Mas, para muita gente, foi o temperamento explosivo que acabou tirando ele de cena. Kevin Spacey. O público ficou chocado quando o vencedor do Oscar, Kevin Spacey, foi acusado de vários casos de assédio sexual em 2017. Mas até hoje quase não se fala sobre os boatos que já circulavam havia anos na indústria. Logo que as acusações começaram, Rosie O'Donnell chegou a twittar: "Todo mundo já sabia". E tem também aquele episódio de 2005 de Uma Família da Pesada, em que Stewie sai correndo pelado e grita: Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement! Help me! Em 2001, Anthony Rapp já tinha contado em uma entrevista que foi abusado por um ator, mas sem citar nomes. Só mais tarde ele revelou que se tratava de Kevin Spacey. E.T., quote, I came forward with my story, standing on the shoulders of the many courageous women and men who have been speaking out, to shine a light and hopefully make a difference as they have done for me. Mesmo com mais de 30 acusações e algumas decisões a seu favor na justiça, Kevin Spacey nunca foi considerado oficialmente culpado. Mas pelas denúncias e pelo fim da carreira dele, tudo indica que Hollywood já sabia de muita coisa. Everyone who's dealing with
these sorts of situations does feel the courage to come forward. Johnny Depp. Nenhum dos dois saiu bem na história depois do julgamento Depp versus Heard em 2022. It was pandemonium and fodder for the tabloids, a viral sensation leaning heavily in support of Depp. I think vast majority of this trial was played out on social media. I think that this trial is an example of that gone haywire, gone amok. A derrota de Amber Heard no julgamento e o seu histórico de comportamento agressivo fizeram muitos fãs mudarem de opinião. Mas o ex-marido Johnny Depp também não é novidade em polêmicas. Desde 1989, ele se envolve em prisões e processos por agressões. Nos últimos anos, ele ainda se meteu em escândalos por fazer ameaças, em tom de piada, ao então presidente Donald Trump. It did not come out as intended, and I intended no malice. E as ex-namoradas Ellen Barkin e Jennifer Grey já falaram publicamente sobre o temperamento explosivo de Johnny Depp. Fights in bars and skirmishes with cops. Quote, he'd started missing his flights home to LA having overslept, or when he did come home, he'd be crazy jealous and paranoid about what I'd been up to while he was gone. Depois do artigo de Heard e do processo por difamação, Johnny Depp começou a ser deixado de lado em Hollywood. O caso abriu debate sobre violência doméstica, relações de gênero e como o público muitas vezes ignora atitudes problemáticas de celebridades. Lindsay Lohan. Quedas difíceis são comuns entre atores mirins. Lindsay Lohan parecia ser uma exceção, até que a sua carreira adulta foi afetada por escândalos. Depois de uma overdose aos 18 anos, ela passou a maior parte dos 20 anos entrando e saindo de reabilitação por problemas com drogas. Have you been there? No, no, because I know that I can't. And that's what helps me, that's what teaches me not to. You know that you cannot. Right. I play out the whole story of what I've put myself through when I do. And how that just takes me here. Várias prisões por condutas problemáticas só aumentaram a exposição dela na mídia. Enquanto isso, os trabalhos que conseguia eram pequenos e mal recebidos pela crítica. All artists feel that way. It's normal. No, I want to quit. A antes certinha Lohan teve uma das quedas mais comentadas entre celebridades nos anos 2000, marcada por seu passado pessoal e pelos desafios de virar uma estrela muito jovem. Okay. And that's what. And have you been sober since yes, we last I have. met? Yeah. Hello. Let's celebrate that. That's where you are right now. Ela está sóbria desde 2013 e reconstruindo aos poucos a carreira e a imagem pública. I don't know your life. Why did you waste time insulting me? Why did I waste time judging your hair? This is not a competition. It kind of is, though. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf é um talento complicado, conhecido por trabalhos que vão de filmes polêmicos a dramas aclamados e arte experimental. Mas a sua imagem pública é negativa, até para ele mesmo. O seu comportamento instável e o uso de drogas resultaram em várias situações difíceis e chamativas. Vídeos de prisões, crises públicas e violência fizeram LaBeouf perder espaço em filmes grandes. Até o cinema de arte, que antes o apoiava, o afastou depois que a ex-FKA Twigs o processou por abuso. FKA Twigs says she filed this lawsuit and is speaking out to help women in abusive relationships. He would often just start having an argument with me in the middle of the night, start accusing me of doing all sorts of things, planning to leave him in my head. He'd wake me up and tell me I was disgusting, that I was vile. A queda dele foi mais lenta do que muitos acham que ele merecia. Desde que abraçou o cristianismo e a sobriedade nos anos 2020, LaBeouf tem mostrado muito arrependimento, mas ele mesmo sabe que perdeu muitas chances para reconquistar o público. This is the dream, the unwanted, the unneeded, the uneducated. We're all together now. Power to the people. Power to the people! Chevy Chase. O humor ácido e sarcástico de Chevy Chase conquistou muitos fãs, mas não ajudou a aumentar a sua popularidade dentro da indústria. Chase é conhecido por ser difícil de trabalhar por causa do ego, das pegadinhas e dos gestos inapropriados. He slapped me across the face, like really hard, so hard that I saw red. Like my first instinct was like, I'm gonna punch Chevy Chase. And, of course I didn't. Por décadas, o público sabia das brigas e das atitudes dele, mas não levava muito a sério, até a tentativa de conquistar uma nova geração com Community. Mas Chase acabou sendo demitido da série por causa dos conflitos, que os seus ex-colegas de elenco não economizaram em comentar. That happened. What? I don't know, so. Oh, well,
He made some remarks that were deemed to be racist, a comment that he made, and I think that was kind of it. Ele respondeu na mesma moeda, mas nunca pediu desculpas pelo que fez. Se a fama de Chase já afastava pessoas ao longo dos anos, hoje ele praticamente está cancelado. Like 6'3.5" at the time, right? And John puts his hands in the door to block it off, and as I remember, I might have thrown a glancing punch off to his forehead. Wow! And Billy, I think, might have hit him in the back of the head. So John was the one. John broke it up. John broke his head up. Steven Seagal. A agressividade que fez Steven Seagal ser famoso para o público o tornou rejeitado pelos colegas. Os abusos dele no set, principalmente com dublês, são só uma parte das acusações que demoraram décadas para derrubá-lo. As denúncias de assédio sexual datam de 1991. Several other women have accused Seagal of inappropriate behavior, including Juliana Margulies, Jenny McCarthy, Portia de Rossi, and Inside Edition's Lisa Guerrero when she was an aspiring actress. Apesar de Seagal se sair bem na justiça, ele tem um histórico estranho de mentiras sobre a sua imagem. As polêmicas foram desgastando a sua carreira até que ele sumiu, principalmente por causa do movimento Me Too e das opiniões políticas radicais. Listen carefully, Mr. Seagal. Some things are more important than money. A amizade de Seagal com o presidente russo Vladimir Putin é especialmente preocupante. Mas para muitos, a queda do astro de ação, sempre polêmico, vem acontecendo há um bom tempo e de forma discreta. Who are now washed up. So that was easy for me to pick who that character would be. Name names. Yeah, well, name names. Who in mind? I know who you're thinking of, so... Yeah. All right, it's Steven Seagal, who I base it on. Well, he's a bully, so I'm okay with that. Yeah. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Charlie Sheen. É claro que uma queda era esperada depois de tantas polêmicas. Charlie Sheen passou os anos 90 envolvido em controvérsias, principalmente por causa do uso de drogas. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen. I'm bi winning. I win here and I win there. Now what? If I'm bipolar, aren't there moments where a guy like crashes and like in the corner, like, oh my God, it's all my mom's fault? Shut up. Shut up. Stop. Move forward. A vida amorosa dele teve muitas estrelas de filmes adultos e episódios violentos. A carreira no cinema estava quase acabada quando ele voltou com sucesso na série 2.5 Men. I sleep with beautiful women who don't ask about my feelings. I drive a Jag, I live at the beach, and sometimes in the middle of the day, for no reason at all, I like to make myself a big pitcher of margaritas and take a nap out on the Sunday. Mas depois de anos de mais escândalos e declarações polêmicas, a briga com o produtor Chuck Lorre levou à sua demissão em 2011. Sheen está sóbrio desde 2017, mas o passado ainda pesa na carreira dele. Mesmo com algumas voltas por cima, ninguém espera que a próxima dure muito. Are you confident of that? Absolutely. Yeah. Yeah, I mean, sociopathically optimistic at times, but people call it delusional. But that's all right. If I'm not confident or optimistic about it, then no one else will be. E aí, quais outras quedas de carreira você já viu chegando de longe? Conta pra gente nos comentários. Did you hear from it? Doesn't exist and the future doesn't yet. So why don't we focus on this instant? Let's watch what happens live. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.